Salve, salve, galera! A Bet de hoje não é edição de segunda-feira. A Copa do Mundo está chegando, mas ainda temos amistosos. Série B não vai parar, né? Vamos dar uma passada também aqui pela segunda divisão. E aí, Matheus Montenegro, tudo bem? Tudo bem, meu querido Fábio, mano, ansioso. Copa do Mundo tá chegando, meus queridos. Faltam 3 dias. Vamos que vamos para mais uma análise de dia de amistosos, meus queridos. Muito capcioso. A gente não fala esses recadinhos aqui no início, não é para o vídeo ficar mais longo nem nada do tipo, não, tá, galera? É porque é muito relevante. Vamos bater nessa tecla até a Copa do Mundo. Esses dias são atípicos, não são dias habituais para o apostador. Você apostar num Manchester City, num Barcelona, num Bayern de Munique, em um jogo de meio de tabela da La Liga é uma coisa. Outra coisa é você apostar em amistosos preparatórios, tá? Muitas mudanças as seleções fazem. Então é muito importante você ter os pés no chão, não fazer loucuras aqui, focar ali. Às vezes, eu prefiro, nesses jogos, focar mais no ao vivo. Então por isso que a gente vai trazer mais tendências aqui para vocês, análises para você, como apostador, se posicionar melhor aí nesses dias, beleza? Em troca, por favor, inscreva-se no nosso canal, dá essa moral aí. Estamos nessa caminhada rumo aos 10 mil inscritos. Um crescimento muito bom, um projeto que começou em outubro e já estamos aí perto de bater 10 mil inscritos. Muito gratificante da nossa parte contar com esse apoio de vocês. É um programa que é gratuito. Eu e Fábio aqui estamos todos os dias e por isso a gente pede em troca que vocês dêem essa moralzinha, beleza? Vamos embora, Fabinho? Vamos lá, vamos aqui com o nosso score tabs na tela, né? Vamos começar aqui pelos amistosos. Temos apenas três, tá? Nesta segunda-feira, Holanda e Uzbequistão, né? Time de Fábio Canavaro, né? Que é o técnico lá do Uzbequistão. Pois A é. Holanda que perdeu da Argélia, tá? No seu último amistoso, pressionou, mas quem fez gol foi a Argélia, tá? Foi um jogo ali de 17 finalizações, 6 no gol, mas a Argélia fez o gol no finzinho ali e venceu a seleção holandesa, que vinha até de bons resultados, né? Empatou com o Equador, jogo difícil, ganhou da Noruega, amistoso difícil, venceu a Lituânia. Já o Uzbequistão, né, vai para a Copa, acho que é a primeira Copa, né, do Uzbequistão. É, estreante. Perdeu do Canadá e empatou com a Venezuela, tá? Os últimos amistosos, aí ganhou do Gabão e ganhou do Catar, tá? Então é uma seleção realmente frágil, onde a Holanda não é possível que vá tropeçar de novo, né, Matheus Montenegro? Não, e assim, a Holanda fez uma boa partida contra a Argélia, tá, galera? Tem dois pontos que eu gostaria de trazer. Primeiro é esse, que a Holanda fez uma boa partida. Se você pega gols esperados daquela partida, a Holanda teve 2,19 e a Argélia 0,48. Futebol, né, galera? Nem sempre vai dar lógica. Em condições normais, era um jogo com tendência para ser 2-0 a Holanda. Mas a Argélia foi lá e no finalzinho fez um gol. Eu falo isso aqui porque tem muita gente que se apega ao psicológico. Que fala, pô, essa Holanda eu apostei semana passada e tomei head. Não vou apostar de novo. Eu acho que a leitura tem que ser o contrário, né? Foi um time que jogou muito bem. Em condições normais, você acertaria muito mais do que erraria aquela aposta na Holanda semana passada. E eu acho que esse green já deve vir agora aqui, beleza? Eu boto fé na vitória da Holanda. Outro ponto, o Uzbequistão é bem mais frágil que a Argélia, tá? Tá consideravelmente abaixo, não é pouca coisa não. Então eu acho que sim, velho, dá para você confiar aqui numa vitóriazinha da Holanda. A gente vai ver logo mais que a França e a Espanha pagam menos, consideravelmente menos, é o dobro a vitória da Holanda, cerca de 1,30, enquanto os outros dois estão ali 1,15. Então você ainda pode entrar nesse mérito do custo-benefício, né? Que é interessante. E aí, se você quiser fazer uma duplinha, falando em termos de horários, sempre tem uma galera que gosta de operar dessa forma, pede pra gente especificar. Esse jogo da Holanda é às 15h45, 3h45 da tarde, e o da França é às 4h10. Então são dois jogos quase que simultâneos ali, dá para você operar de forma ali, né? Ao mesmo tempo nos dois jogos, beleza? Muito bem, então é isso, né? Vitória da Holanda, quem quiser pegar primeiro tempo também, pode ser uma boa, enfim. Fica aí ao seu critério, mas aí eu acho que a Holanda não vai querer sair derrotada em dois jogos, né? Ou tropeçando dois jogos pré-Copa do Mundo. Bom, França e Irlanda do Norte. França está na Copa, Irlanda do Norte não está. A França perdeu da Costa do Marfim, mas aqui tem um detalhe, tá? O primeiro tempo foi 1-0 para a França. O segundo tempo, quando a França mudou quase todo mundo, aí a Costa do Marfim virou, tá? Então, esses jogos aqui das seleções fortes, é até melhor você focar só no primeiro tempo do que no jogo todo, tá? Porque a tendência é time titular no primeiro tempo e aí no intervalo estão mudando pelo menos metade do time titular, né? Ó, a França, ela mudou 5 jogadores já no intervalo. Só que aí você vai ver Isso. quais foram os jogadores. Mbappé, Olise, os dois que mais jogaram, mais jogam bola. Aí saiu também Tchouaméni, o Upamecano e o Hernandes. Então, metade do time de linha saiu no intervalo. E aí, pouco tempo depois, né, ali por volta dos
15 minutos, mais ou menos, 20 minutos, vai, saiu o mais 3, né? Então já tava o time todo reserva na metade do segundo tempo. Eu acho que é importante você destacar isso aí, tá, Faber, de fato. Até porque é uma seleção que tem uma odd muito baixa. Então, para você apostar no jogo todo, o custo-benefício fica complicado. É aquela coisa, a odd é só 1,15 da França. Então vamos lá, você vai ter que se expor a pegar over 1,5 da França ou over 2,5 no jogo, alguma coisa do tipo. Cara, se você confia que vai sair 3 gols no jogo, você não bota fé que a França titular no primeiro tempo não vai fazer um não? Eu acho que a linha de raciocínio é melhor por aí. E até por isso, eu acredito que é melhor você focar no primeiro tempo também, tá? Como você destacou aí. Pô, você pegar um gol da França no primeiro tempo, é 1,30 e pouco, 1,40. A vitória da França no primeiro tempo, 1,50 e pouco. Então, assim, eu acho que o custo-benefício ele tá mais para aí, certo? Esse fato específico de ser um amistoso, que as seleções estão mudando muito do intervalo, condiciona para que o valor esteja nessas operações de intervalo, tá? De primeiro tempo. É isso, né? E é aquele negócio, né? Quanto mais tempo o jogo vai passando, mais os jogadores vão tirando o pé. Eles começam até ali com ímpeto melhor e depois, cara, vamos ou é substituído, ou quem tá em campo tira o pé, porque fica um pouco mais cansado. Então, nesses jogos aí onde tem um grande favorito, né? Talvez é melhor apostar no primeiro tempo para fugir das zebras, como a gente teve, por exemplo, na quinta-feira, justamente com França e Espanha e também com a Holanda, né? Que perdeu da Argélia. Bom, Peru e Espanha, tá? As odds são praticamente iguais, tá? Aqui ainda não atualizou no Score Tabs, mas a única diferença é que a vitória da Espanha paga 1,16 e a vitória do Peru paga 18, tá? É a única diferença aí em relação ao jogo da França. O Peru é uma seleção bem frágil, né? Foi vice-lanterna das eliminatórias sul-americanas, perdeu do Paraguai, perdeu de Senegal, empatou só com Honduras, toma gol praticamente na maioria dos seus jogos contra seleções mais fortes, não toma tantos gols assim, pelo menos foi uma tendência nas eliminatórias, não era um time que tomava goleadas facilmente, e a Espanha seria mal e Nico Williams, né? Que nesses últimos 2 jogos já ficou meio claro assim que é um time que tem problemas. Depende, né? Que depende deles, né? É. Enquanto a França, você ainda pode destacar o fato de que o banco da França é mais qualificado, não está tão distante assim do time titular quanto da Espanha. É, Você ainda coloca em questão a dependência maior, eu acho que a Espanha tem justamente desses dois, né, velho? São os dois principais jogadores do ciclo, pós-Copa do Mundo, voando o menino, né? Então, dois jogadores jovens, né? E a Espanha já tão dependente deles, velho. Então é uma linha de raciocínio muito parecida com esse da França, tá, galera? Aqui já é um jogo que é às 23 horas, 11 horas da noite, então acaba sendo um jogo mais isolado aí desses amistosos que a gente tá trazendo. Outro ponto que a gente não citou ainda. Esses países não estão jogando em casa, tá? O da França é nos Estados Unidos, esse jogo aqui é no México. Peru e Espanha vai ser no México, em Puebla. Então não tem fator mando de campo e tal, né? Eu vou ficar com a mesma linha de raciocínio da França, tá, galera? Não mudo absolutamente nada. Focar na Espanha no primeiro tempo. Eu acho que é a melhor pedida. Gol da Espanha no primeiro tempo, para quem quiser se arriscar um pouco mais, vitória da Espanha no primeiro tempo. Muito bem, então é isso, né? Gol ou vitória? O gol é 1,40, tá? Só o gol, tá? Da É. Espanha. Eu Só pegaria que aí, só o ó, gol. a Espanha contra o Iraque, ela tomou um empate ainda no primeiro tempo, né? Então, o gol Então, bateu e a vitória não. Por isso que eu sempre gosto de bater nessa tecla. Vai muito do quanto você quer se arriscar. muito bem, temos Série B, 2 jogos aqui, América Mineiro e Atlético Goianiense, né? O América é o lanterna, não venceu na competição, e o Atlético Goianiense está ali em 14º, perdeu 4 jogos, venceu 3, empatou 4, é um time que não marca tantos gols, também não sofre tantos gols assim. É difícil, tá? Porque o América é pior, mas joga em casa, pode, enfim, em qualquer momento esses times podem ter uma recuperação, já que a Série B não é tão desnivelada assim, mas é um time que perdeu de 3-0 do Juventude, 2-1 do Vila Nova, empatou com o São Bernardo, tomou 4 do Náutico, e o Vila Nova, no recorte recente, teve até uma tabela difícil, né? O Atlético Goianiense empatou com o Goiás o clássico, perdeu do São Bernardo, o time que está ali no G4, empatou com o Criciúma fora, aí na Copa do Brasil empatou os 2 jogos com o Atlético Paranaense, ganhou do Atlético Goianiense e empatou com o Juventude na Série B. Enfim, é um time que é difícil ser batido também, né? Nos últimos 10 jogos ele perdeu 1. Exato, velho. É um time que quando tem derrotas ali, você vê, foi mais na Copa Centro-Oeste, né? Ele teve uma derrota pro Gama e tudo mais. Só que, velho, a análise desse jogo passa 100% pela crise que vive o Coelho, que vive o América Mineiro, né, velho? Um time que não venceu na Série B, é absurdo, tá afundado lá em crise. E eu acho que é muito sobre isso. E aí o outro ponto também, né? O custo-benefício. O América é o favorito pro jogo, galera. A odd do Atlético Goianiense tá 3.
Eu não vou recomendar uma vitória seca do Atlético Goianiense, mas, pô, um golzinho, tu pode ficar de olho. Eu deixaria pro ao vivo ainda, tá? Eu deixaria pro ao vivo ainda, porque eu não vou mentir que eu tenho um certo receio de ser um 0-0. Não é um jogo tão fácil, com uma disparidade muito absurda, como é uma França e como é uma Espanha que a gente analisou ali. Mas, cara, você pegar um golzinho do Atlético Goianiense, se você observar ali nos primeiros minutos, que é o Atlético quem tá dominando as ações do jogo, eu acho que é uma pedida muito boa. Aqui já é um jogo às 8 horas. Ele não é simultâneo com amistosos ali, não. É isso. Eu tentaria, né, esse golzinho do Atlético no ao vivo, pode ser uma boa, tá? Ficar de olho nesse jogo, 8 da noite. Assim como o Vila Nova e Botafogo de Ribeirão Preto. Aqui temos um favorito mais claro, né? Porque o Vila Nova joga em casa, é um time que só tem uma derrota em toda a Série B. O Botafogo de Ribeirão só tem 2 vitórias, inclusive uma delas foi na primeira rodada. Então é um time que já não vence há um tempo. E a odd tá boa, tá? Para o Vila Nova, 2,5. Acho bem interessante, tá? Que vai pegar um adversário que não ganhou da Ponte Preta com um a mais, o Botafogo de Ribeirão Preto. Perdeu do Atlético em casa, perdeu do Goiás, perdeu do Novo Horizontino, empatou com o Náutico, até foi um resultado ok. Mas vencer que é bom faz tempo que o Botafogo não vence. Já o Vila Nova venceu Londrina, venceu o América Mineiro, venceu o Avaí, aí perdeu para o Goiás, um clássico, aí tudo bem, empatou com o Atlético, enfim, um time bem superior, né? Em casa, o Vila Nova tem 3 vitórias e 2 empates, ainda não perdeu nessa Série B. Velho, esse já é um jogo que eu confio mais no pré-live, certo? Porque você pode pegar uma dupla hipótese aqui do Vila Nova, né? É um time que é mais confiável do que o Atlético Goianiense, por exemplo, e ainda tem um fator mando de campo, né? Aqui o Vila Nova tá em casa, então, pô, acho muito difícil o Vila Nova perder esse jogo, tá? Série B geralmente é um campeonato que é bem dificinho. Aqui eu já acho que tá uma boa pedida, velho. O dupla hipótese do Vila Nova aí pra um pré-jogo, beleza? Eu acho uma boa. Muito bem, então é isso, né? O duplo hipótese já tem um odd ali acima de 1,20, tá? Para esse jogo. O gol do Vila Nova, 1,30 também, uma boa. Enfim, tem custo-benefício esse jogo, tá? Entre Vila Nova e Botafogo. Tem a final do colombiano, Atlético Nacional e Júnior Barranquilha. Tá? A ida foi 3-0, tá? Foi bem surpreendente, porque o Júnior não era um time tão regular assim. E amassou, tá? Vou até abrir aqui o jogo da ida, né? Porque foi. Até nas estatísticas, o Júnior foi bem melhor, né? Não teve mais posse de bola, mas finalização foi 21-9, tá? 8 chutes no gol contra 3. O Atlético Nacional é um time muito forte em casa, tá? Eu acho que deve vencer esse jogo, tá? Mas eu acho que não vai ser o suficiente para ser campeão. Mas também não duvido reverter. Mas é um time que em casa ele venceu os últimos 4 jogos, marcando pelo menos 2 em todos. Pois é, a odd não é um primor, 1,5, levando em consideração a dificuldade do jogo, né? Uma final. Só que tem esse fato do Atlético Nacional ser muito forte dentro de casa. Isso me pega um pouco, né? Eu joguei em Medellín e não boto fé que vai reverter, não, porque o Júnior é muito bom também, velho. Mas eu imagino o Júnior Barranquilla entrando só para se defender, né? Tentando segurar o jogo. E aí o Atlético Nacional deve ter espaço e, naturalmente, acho que vai conseguir vencer o jogo ali até de uma forma tranquila. Mas talvez não reverter. Mas a vitória eu boto fé que vem, sim. Se você tiver um receio da vitória, velho, você pode pegar um gol no ao vivo, né? Ah, Matheus, mas se sair o gol cedo, aí já era, aí deixa, galera. Não é porque sai um gol cedo que você precisa ficar operando o mesmo jogo, não. Muitas das partidas ao vivo, eu acho que só vale a pena você operar se tiver acontecendo um cenário específico, certo? Se esse cenário ele for por água abaixo logo cedo, vira a página e segue para a próxima, né? Não precisa estar operando em todo o jogo também, não. Muito bem, então é isso, tá? De olho no ao vivo aí, essa vitória do Atlético já paga 1,50, né? No pré-live, se realmente começar amassando, o Júnior Barranquilla só se defendendo para segurar a vantagem, eu acho que fatalmente aí o Atlético faz um gol e tem uma boa probabilidade de vencer. Porque o Júnior só precisa sair se ele tomar um 2-0. Até lá, eu acho que vai ficar só se defendendo, Isso aí. tentando segurar essa vantagem aí do primeiro jogo. Bom, é isso, tá? A edição de segunda também finalizada, né? Analisamos aqui poucos jogos nessa segundona. Vamos agora para as nossas dicas, né? Nossas sugestões para a edição de hoje. Bom, pré-live, gostamos do dupla chance do Vila Nova, gols da Espanha e da França no primeiro tempo, tá? Gol da Espanha 1,30, na verdade, gol da Espanha 1,40, gol da França 1,30, tá? Você já consegue fazer uma duplinha ali que dá quase 2. E vitória da Holanda contra o Uzbequistão, aí a gente aumentou aí o tempo de jogo, né? Já que também a Holanda, no último jogo contra a Argélia, ela deu uma mesclada, né? Alguns titulares no primeiro, outros no segundo, enfim.
não teve aquela questão de todo o time titular no primeiro, todo reserva no segundo. E outro fato, né? A Holanda já tem um custo-benefício melhor. A Holanda ela paga um odd 1,30 ali mais ou menos. Então dá para você ir numa vitória seca, ao meu ver, para fazer uma duplinha, né? Sempre lembrando, galera, que quando a gente fala isso, dá para você apostar, tem odd e não tem odd. Isso aí é baseado com a metodologia que eu e o Fábio utiliza, né? Para quem acompanha aqui há mais tempo já tá ligado. A gente sempre mira nessas oddzinhas 1,20 e pouco, 1,30 e pouco, porque dá para você fazer uma dupla. E eu acho que já é interessante. E a gente traz também algumas tendências aí para o ao vivo, que é justamente às vezes para você ficar ligado numa aposta simples, se como é que eu posso dizer, o cenário do jogo tiver condicionando para isso, tá? Então, além dessas opções aqui pré que a gente traz aí, que eu gosto, tá? Uma segunda-feira muito boa, diga-se de passagem. Eu acho que em termos de confiabilidade é melhor do que muitos dias que a gente teve aí recentemente, até mesmo no final de semana. É uma segunda com oportunidades interessantes para o apostador, viu? Isso. E no ao vivo, tá? Vai ficar de olho na vitória do Atlético Nacional, tá? Para você conseguir pegar uma aposta simples ali. Quem conseguir acompanhar o jogo, fica de olho. E outra, o gol do Atlético Goianiense também, para o vivo, eu O acho que é gol uma do boa, Atlético, exatamente. eu Esqueci de gosto do gol botar do aqui. Atlético. Que vai O pegar o Atlético Lanterna, Goianiense. né? O Lanterna Atlético, América Mineiro, né? Então fica esses dois joguinhos aí para você ficar de olho no ao vivo. É isso, Matheus, valeu. Abraço para você. Boa viagem, né? Você estará viajando para Estamos os juntos. Estados Unidos. É isso, meus queridos. Um forte abraço, tamo junto. Que venha essa Copa do Mundo, tá? Valeu. Boa. Valeu, galera. Tamo junto. Até a próxima.